Você já parou para pensar que existem prisões que não possuem grades, correntes ou cadeados, mas conseguem aprisionar uma pessoa por anos? Existem feridas que ninguém vê, dores escondidas atrás de sorrisos e marcas que continuam sangrando mesmo depois de muito tempo. E uma das maiores prisões espirituais que existem é a falta de perdão. Muitas pessoas frequentam a igreja, oram, leem a Bíblia, cantam louvores e buscam a Deus com sinceridade. Mas, mesmo assim, sentem que algo está impedindo seu crescimento espiritual. Parece que existe um peso constante sobre a alma, uma tristeza difícil de explicar, uma paz que nunca chega por completo. E em muitos casos, a raiz do problema está exatamente onde elas menos imaginam, em uma ofensa que nunca foi verdadeiramente perdoada. Talvez alguém tenha machucado você profundamente. Talvez tenha sido uma traição, uma mentira, uma rejeição ou uma injustiça. Talvez você tenha sido abandonado quando mais precisava de apoio. Talvez alguém tenha destruído sua confiança e deixado marcas que ainda doem. A verdade é que ninguém sai ileso desta vida. Todos nós já fomos feridos por alguém. Mas existe uma grande diferença entre ser ferido e permanecer preso à ferida. O inimigo sabe que não precisa destruir uma pessoa de uma vez. Muitas vezes, ele apenas precisa convencê-la a guardar ressentimento, porque o ressentimento se transforma em amargura. A amargura se transforma em prisão. E a prisão impede a pessoa de viver tudo aquilo que Deus preparou para ela. O mais perigoso é que a falta de perdão quase sempre parece justificada. A mente diz: depois de tudo o que fizeram comigo, eu tenho razão para estar magoado. O coração diz: eles não merecem meu perdão. Os sentimentos dizem: a dor ainda é grande demais. E talvez tudo isso pareça lógico aos olhos humanos, mas o reino de Deus não funciona segundo a lógica humana. Jesus ensinou algo que continua desafiando gerações até hoje. Ele ensinou que devemos perdoar. Não apenas uma vez. Não apenas quando for fácil. Não apenas quando o outro pedir desculpas. Perdoar faz parte da vida de quem decidiu seguir a Cristo. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas travam espiritualmente. Elas querem experimentar o agir de Deus, mas continuam carregando o peso de ofensas antigas. Querem viver livres, mas continuam alimentando lembranças dolorosas. Querem paz, mas permanecem revivendo o passado todos os dias. E enquanto isso acontece, a prisão invisível continua fechada. Talvez você esteja pensando neste momento em alguém específico. Talvez exista um nome que imediatamente veio à sua mente. Uma pessoa que feriu você. Uma pessoa que decepcionou você. Uma pessoa que mudou sua história para pior. E só de lembrar dela, seu coração fica pesado. Se isso aconteceu, continue assistindo até o final, porque Deus pode estar querendo falar exatamente sobre essa área da sua vida. Uma das maiores mentiras que existem sobre o perdão é acreditar que perdoar significa esquecer. Não significa. Deus não pede que você apague sua memória. Deus não pede que você finja que nada aconteceu. Deus não pede que você chame o mal de bem. Perdoar não é negar a dor. Perdoar é decidir que a dor não terá mais controle sobre sua vida. Existe uma diferença enorme. Quando você não perdoa, a pessoa que feriu você continua ocupando espaço dentro do seu coração. Mesmo estando distante, mesmo sem saber, mesmo sem se importar, ela continua controlando emoções, pensamentos e sentimentos. Mas quando você perdoa, você quebra essa corrente. Você deixa de ser prisioneiro do que aconteceu. Você deixa de viver preso ao passado. Você recupera a liberdade que Deus sempre quis para você. Jesus falou sobre isso de forma extremamente séria. Em uma de suas parábolas, ele contou a história de um servo que recebeu perdão de uma dívida gigantesca, algo impossível de pagar. Mas quando encontrou alguém que lhe devia uma quantia muito menor, recusou-se a perdoar. A mensagem era clara. Quem compreende o tamanho do perdão que recebeu de Deus, começa a enxergar o perdão de forma diferente, porque todos nós precisamos da graça divina. Todos nós já erramos. Todos nós já falhamos. Todos nós dependemos da misericórdia de Deus. E quando entendemos isso, nosso coração começa a mudar. Mas existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes a pessoa mais difícil de perdoar não é outra pessoa, é ela mesma. Existem pessoas que vivem carregando culpa há anos. Elas olham para trás e se condenam todos os dias. Lembram dos erros, lembram das escolhas erradas, lembram das oportunidades perdidas e acreditam que nunca serão dignas do amor de Deus. Talvez este seja o seu caso. Talvez você não esteja preso à falta de perdão contra alguém. Talvez esteja preso à falta de perdão contra si mesmo.
Você já pediu perdão a Deus. Você já se arrependeu. Mas continua vivendo como se sua dívida ainda existisse. E isso também é uma prisão. Porque quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. O sangue de Jesus não cobre apenas alguns pecados. Ele cobre todos aqueles que verdadeiramente se arrependem. Por isso, se Deus decidiu não condenar você, por que você continua se condenando? Se Deus escolheu dar uma nova chance, por que você continua vivendo como prisioneiro do passado? Existe liberdade em Cristo. Existe restauração em Cristo. Existe recomeço em Cristo. Mas você precisa aceitar aquilo que Deus já liberou sobre sua vida. Talvez agora você esteja entendendo algo importante. A falta de perdão não prende apenas quem é odiado. Ela prende principalmente quem odeia. É como beber veneno esperando que o outro sofra. É uma batalha perdida. Enquanto você alimenta a mágoa, a outra pessoa pode estar seguindo a vida normalmente. Mas você continua carregando o peso. Você continua sofrendo. Você continua revivendo a mesma dor. E Deus não quer isso para você. Ele deseja libertar seu coração. Ele deseja remover cargas antigas. Ele deseja curar feridas profundas. Talvez essa cura não aconteça instantaneamente. Talvez seja um processo. Mas todo processo começa com uma decisão. A decisão de obedecer a Deus. A decisão de abrir mão do ressentimento. A decisão de entregar a situação nas mãos do Senhor. Você não precisa fazer justiça com suas próprias forças. Deus é justo. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Deus pode carregar. Você não precisa viver preso ao que aconteceu. Jesus veio exatamente para libertar os cativos. Imagine como seria sua vida sem essa carga. Imagine acordar sem sentir aquele peso emocional. Imagine lembrar do passado sem ser dominado pela dor. Imagine viver em paz. Isso é possível. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Deus transforma corações. E quando Deus transforma um coração, até as feridas mais profundas começam a cicatrizar. Talvez hoje seja o dia em que Deus está chamando você para abrir a porta dessa prisão invisível. Talvez hoje seja o dia de deixar algo para trás. Talvez hoje seja o dia de finalmente dizer: Senhor, eu entrego essa dor em tuas mãos. Você não precisa continuar carregando isso. Você não precisa continuar sofrendo sozinho. Você não precisa continuar vivendo preso. Jesus oferece liberdade. Jesus oferece cura. Jesus oferece paz. E essa paz não depende do comportamento das outras pessoas. Ela depende da presença de Deus dentro de você. Antes de terminar este vídeo, quero fazer uma pergunta muito sincera. Existe alguém que você precisa perdoar? Ou existe algo em seu passado pelo qual você precisa se perdoar? Se sua resposta for sim, não ignore a voz de Deus neste momento. Ore. Entregue essa situação ao Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo. E dê o primeiro passo em direção à liberdade. Porque a prisão invisível da falta de perdão só permanece fechada enquanto escolhemos permanecer dentro dela. Mas quando entregamos tudo a Deus, as correntes começam a cair. E a liberdade que parecia impossível finalmente se torna realidade. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu escolho perdoar. Isso pode ser o início de uma nova fase na sua vida espiritual. E se você acredita que esta mensagem pode ajudar alguém que está preso à mágoa, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Que o Senhor cure suas feridas, fortaleça seu coração e conduza seus passos em direção à verdadeira liberdade. Amém.